Bom, a gente vai agora de entrevista. Nós estamos, então, conectados com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, e nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre o PL 529. Deputado Paulo Fiorilo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede-Alesp. Obrigado, Fábio, Priscila e aqueles que acompanham o Jornal da Rede-Alesp. Deputado, ontem à noite, foi até tarde aí o debate em plenário, né, dos deputados a respeito do 529. Como é que o senhor analisa a atual situação em torno desse projeto enviado pelo governador João Dória à Assembleia? A primeira coisa é que o governo está com muita dificuldade. Ontem conseguiu vencer 2 horas e 35 minutos, mas não conseguiu levar até o final da segunda extra. Não tinha 24 deputados para continuar o debate. Portanto, mostra uma fragilidade do governo para aprovar o projeto 529. Agora, eles vão insistir. Hoje o debate é retomado a partir das 19 horas. Eles vão tentar colocar os 24 para esgotar a discussão e preparar a votação do projeto, possivelmente para quarta-feira. Agora, a oposição tem dialogado muito no sentido de evitar que se aprove, até porque o projeto, na nossa opinião, é muito ruim para o Estado. Não só para os servidores públicos e para as instituições importantes que serão extintas, que desenvolvem trabalhos na área de regularização fundiária, habitação popular, o que é um erro crasso do governador, de propor extinguir. Além disso, você tem ainda a questão de aumento de alíquota do IASP, concessão de áreas públicas. Então, na nossa opinião, mais do que isso, né? Você tem também um problema gravíssimo que o projeto atual, o parecer do relator especial, ele tira um artigo de uma outra lei que possibilita que o Estado deixe as tarifas aumentarem sem ter intervenção de recursos do Tesouro. Isso é um problema gravíssimo no momento em que a gente ainda vive uma pandemia, muita gente desempregada, sobrevivendo com auxílio. Então, um projeto extremamente pernicioso para os habitantes do Estado de São Paulo, para os servidores públicos, para quem necessita do Estado para ter algum tipo de auxílio, no caso do ITESP, no caso do CDHU e assim por diante. Deputado, hoje tem mais 2 extras, então, para debater esse projeto e, então, né, votar, né? Não sei se a votação acontece hoje. Qual é a perspectiva do senhor? De que maneira o senhor acredita que esse projeto, nessa discussão aí, se arraste mais um pouco para, então, uma votação? E já que os parlamentares fizeram mais de 623 emendas em relação a esse projeto, então há muita coisa para alteração. Então, Priscila, primeiro que nós vamos continuar obstruindo, porque nós não podemos permitir que o Estado, numa canetada, faça com que haja tantas mudanças que são importantes e que podiam ser discutidas separadamente. O governo optou pelo caminho pior, que foi a ausência do debate. O projeto ficou 45 dias sem discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Na última semana que tramitou e não tinha quórum. E aí coloca um relator especial para poder levar ao plenário um parecer que tem vários problemas. Por exemplo, no caso das universidades, ele tirou a ideia de sequestrar os recursos agora, mas em 2021 ele não vai passar o total que deveria ser repassado, ele vai descontar o que tem de superávit. Num momento tão importante de pesquisa, de incentivo a novas descobertas na área da ciência, e o governador quer retirar dinheiro. Assim, pior, aumentar a base de cálculo do TCMD, isso significa aumentar impostos, o que ele disse que não faria, né? E poderia ter mais ousadia, por exemplo, poderia retirar dos bilionários a contribuição para o ITCMD. Ele não faz isso, ele tira de quem na pandemia vai precisar gastar quando não deveria, né? Dos mais pobres, da classe média. Então, um projeto que a gente entende que é desnecessário neste momento. E ele usa como argumento a modernização, a redução de arrecadação, o que também não é verdade. Modernizar a máquina é importante e necessário
Mas como é que você moderniza, mandando embora mais de 5.600 funcionários, reduzindo instrumentos importantes de atuação, como o Instituto Florestal, a junção do botânico com o geológico? É sempre do jeito pior que o governador atua para poder destruir um Estado importante. Por isso que nós vamos continuar obstruindo. São mais 5 horas de debate, vamos tentar ver se é possível derrubar as sessões extras para que a gente continue esse debate e, quem sabe, convença o governador da insanidade que está sendo proposto nesse projeto 529. Deputado, nos últimos dias aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente tem escutado representantes de todas essas instituições que estão sendo ameaçadas de extinção por esse projeto do governo. E o que mais nos surpreende é que sempre questionamos a esses representantes se eles já sabiam, né, da possibilidade desse projeto, da possibilidade de extinção, e quase todos ficaram sabendo junto com a população, por meio da imprensa, né? E outra informação também que nos surpreende é porque o governo fala muito em corte de gastos, né? Mas muitas dessas instituições são instituições superavitárias, né? Então, assim, ao que o senhor acredita essa falta de diálogo por parte do governo com essas instituições e, consequentemente, com a Assembleia e com também a população? Fábio, tem sido praxe do governo do Dória e agora com a chegada do secretário Mauro Ricardo, apresentar projetos sem estudo, sem impacto, sem justificativas, com argumentos frágeis e muitas vezes conflitantes entre os próprios secretários. Não foi diferente nesse projeto. Aliás, não tem nenhum estudo porque extinguir determinadas instituições que são superavitárias, como você disse. Os funcionários estão, assim, embasbacados com essa atitude, mais uma vez, do governador, que propõe extinguir órgãos que têm um papel fundamental para o Estado como um todo, nos mais distantes da capital, por exemplo, no caso do ITET, da regularização fundiária, ou na construção de moradias, ou da MTU que gerencia o transporte intermunicipal. Então, me parece de uma inabilidade muito grande apresentar um projeto dessa forma, sem a discussão necessária. Nós não tivemos um debate com o secretário, nós vamos ter hoje o secretário Mauro Ricardo às 14 horas. Um projeto tão importante como esse, que impacta a vida de milhares e milhões de pessoas, no caso do IPVA, por exemplo, que ele vai tirar o desconto para pessoas com deficiência, portadores de deficiência física, ou mesmo no IPCMD que eu disse, ou na extinção dos órgãos que prestam serviço para o Estado. Então, mais uma vez, o governo mostra uma insensibilidade muito grande, um discurso frágil que precisa de recurso, porque vai ter problema com a pandemia. É preciso dizer que o ICMS voltou a crescer, a arrecadação melhorou de novo, e que não haverá problema de caixa esse ano, e o ano que vem, se a economia continuar do jeito que está, nós vamos manter um padrão razoável, que não precisaria cortar, demitir, extinguir. Esse é um erro do governo do Estado, é um erro do governo do PSDB. Com o Dória, pior ainda, porque não tem capacidade de ouvir os que mais precisam nesse momento de pandemia. O caso da demissão dos mais de 5.600 funcionários podem ser demitidos. Então, um absurdo, por isso que nós vamos continuar no processo de obstrução. Deputado, como o senhor disse, né, a partir então das 2 horas da tarde, na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, tem a presença então do secretário de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão, o doutor Mauro Ricardo Machado Costa. Qual a expectativa do senhor para essa reunião, né? Ele vai falar especificamente sobre esse projeto, vai explicar para os parlamentares, então, os itens ali que há discussão e divergência? Priscila, infelizmente, a minha expectativa é muito baixa. Até porque a forma que se desenvolve essas audiências, o secretário fala, depois os deputados perguntam, fazem várias perguntas e ele responde o que interessa a ele. Não é uma discussão em que se esgota as perguntas e as respostas, infelizmente. Então, nós vamos ter apenas a presença para ele apresentar a defesa dele, dizer por que é importante e pronto. Acho ruim, acho que a gente deveria avançar com
com mais dados, com informações. Por exemplo, precisa dizer qual é a expectativa de arrecadação de ICMS, ele precisa dizer se cresceu ou não, por exemplo, no mês de agosto, que a gente sabe que cresceu a arrecadação. Então, é uma pena que a Assembleia seja tratada dessa forma, os servidores públicos, a população do Estado seja tratado dessa forma, sem o devido cuidado, sem o debate aprofundado, ter apenas uma audiência com o secretário. A gente deveria ter feito várias audiências para eles apresentarem os números e não fizeram isso. Deputado, este ano é um ano de eleições. Aí daqui 2 meses nós temos eleições, né? De alguma forma, essas eleições podem influenciar na decisão do deputado de ser a favor ou contra o projeto 529? Então, o governo tem um problema com a base, como eu disse no início da nossa conversa. Ele não conseguiu ter uma base sólida nem na Comissão de Constituição e Justiça e nem no plenário ontem. É óbvio que as eleições podem impactar e fazer o deputado repensar. A gente tem vários candidatos que são deputados e que podem ser cobrados durante a sua campanha e que podem ser carimbados por uma atitude inconsequente se votarem a favor do projeto. Eu espero que esses deputados reflitam. Nós temos deputados da base que são candidatos. Eu não vou aqui nominá-los, mas todo mundo sabe, e que podem sofrer uma pressão por conta dessa decisão, que pode ser um desastre para o Estado e que não vai resolver o problema de modernizar, de economizar, de ter uma administração mais voltada ao atendimento das pessoas. Na minha opinião, é um discurso frágil, um discurso que não é verdadeiro, principalmente nesse momento de pandemia e que nós precisamos tanto de um Estado indutor de políticas públicas e o governador Dória vai na contramão dessa proposta. Deputado, normalmente quando temos, então, votação de temas que são polêmicos aqui na casa, sempre fica bem cheio, né? A população vem, os representantes, as pessoas que querem, então, se manifestar, vêm aqui à Assembleia, né? Nesse momento, isso não é possível. Essa pressão, né, que a população faz e a participação dela compromete um pouco a votação? Nós achamos que esse momento é tão complicado porque não há acesso às galerias, o acesso à Assembleia ele está reduzido. Hoje eu sei que foi chamado um ato para 14 horas na Assembleia, as pessoas vão ficar do lado de fora. Agora, eu tenho a impressão que nós vamos ter uma grande manifestação mesmo do lado de fora, o que ajuda a pressionar os parlamentares e a lembrá-los do seu compromisso com os moradores, com os eleitores desse Estado, em especial na eleição municipal que se aproxima. Então, mesmo não podendo ter gente lá dentro, eu espero que a gente consiga ter uma grande manifestação e que faça com que os deputados se sensibilizem, os deputados e as deputadas se sensibilizem nesse momento tão importante e tão crítico da nossa vida, da nossa história nesse momento. Deputado, eu queria que você falasse também da diferença que há ali em parte ali do projeto do PL 529 com o de autoria do senhor, né, que fala então do ITCMD. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, então, essa diferença do seu projeto em relação ao que veio do governo. Então, a diferença é o seguinte: no nosso projeto, apresentado por mim pelo deputado Zé Américo, nós apresentamos uma proposta que aumentava a isenção, portanto, tirando uma parcela muito grande daqueles que contribuem, e aumentamos a alíquota para os mais ricos, para os milionários, bilionários. O governador, ele muda a base de cálculo, mas ele não tira o pobre, a classe média da cobrança. Essa é a grande injustiça. No momento de pandemia, em que vários bilionários têm aumentado suas fortunas, o governador não tem coragem de propor que uma parte dos recursos venham desses que têm aumentado as suas fortunas no momento de pandemia. Então, a grande diferença... Aliás, é bom lembrar que o governador chupou uma parte do nosso projeto, copiou,
exceto nessa parte da justiça social, que é fazer com que os pobres da classe média não paguem e que os ricos, os bilionários, pudessem pagar e dar sua contribuição. Infelizmente, o governador se mostra preso aos seus interesses, aos seus amigos, e não tem a coragem necessária de cobrar deles e isentar os pobres. Essa é a grande diferença entre a proposta que a gente apresentou de TCMD e a proposta que o secretário Mauro Ricardo, que o governador Dória enviou para a Assembleia Legislativa. Deputado, até alguns deputados ontem em plenário falaram sobre a questão do perdão de dívidas para algumas empresas, a questão dos impostos, né? O que traria, então, o dinheiro e o equilíbrio financeiro para as contas do governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque foi bastante falado ontem. Então, na realidade, qual que é o grande debate que nós devíamos ter feito e que poderíamos fazer agora? É a questão da desoneração do ICMS, em que o governo deixa de arrecadar por volta de 20 bilhões, 17 de ICMS, 3 de PVA, que ele poderia mexer. Ele está fazendo uma alteração, de novo, sem os dados necessários, no escuro, e que pode atingir setores que são importantes e que são setores da alimentação, o que, nesse momento tão difícil, não deveriam sofrer o impacto do ICMS. Mas o governador faz de forma linear, não informa, não dá transparência e pode atingir quem não deveria. Essa é uma forma de arrecadar mais, não tendo que tirar dos servidores, não tendo que tirar daqueles que precisam do IANSP, e que, mais uma vez, o governo não faz uma análise precisa da desoneração, que é uma das questões muito importantes. Aliás, alguns deputados, como o próprio deputado presidente Raul Macris, cobrou. Ninguém apresenta a proposta. Nós apresentamos. Mexa da desoneração. Aumente o ITCMD para os bilionários. E isso sim poderia ser feito com um pouco mais de justiça social, tirando os pobres do pagamento do ITCMD e cobrando os ricos, ou desonerando, tirando desoneração de ICMS de determinadas áreas e cobrando de outras, daqueles que poderiam dar sua contribuição. Infelizmente, o governo não tem à disposição desse debate, desse diálogo, e faz um projeto que atinge os que mais precisam nesse momento de pandemia. Deputado Paulo Fiorilo, do PT, obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço a você, fala a Priscila, e estou sempre à disposição. Bom jornal para vocês. Obrigado, bom dia. Obrigada, deputado. Um bom dia de trabalho, porque hoje vai longe, com certeza.